seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente está aqui no nosso quadro Sem Filtro e a gente vai conversar um pouquinho sobre balé e sobre se adulto é mais fácil aprender balé do que criança ou vice-versa. É isso, Tia Ju? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda, Tia Ju, para o nosso Sem Filtro. Olá. Nesse quadro Sem Filtro, na verdade, eu sei que existe um tema e eu não sei quais são as perguntas, então a gente vai descobrir juntos aqui com a Tia Ju. Manda ver, Tia Ju, vamos lá, sem filtro. Bora lá. Bora lá. É uma frase que a gente costuma ouvir bastante, né? É que é muito mais difícil aprender balé depois de adulto do que quando é criança, né? A bailarina adulta tem mais dificuldade do que a criança para fazer balé, então a gente vai debater um pouquinho sobre esse tema, pode ser? Ok, perfeito, vamos lá. Vamos lá. Teve um outro vídeo seu que você falou a respeito do processo de aprendizagem do adulto, como é que funciona e tudo mais, que ele é diferente do processo de aprendizagem da criança, né? Mas os processos de aprendizagem sendo diferentes, isso a gente pode dizer que para o adulto é mais difícil, que ele tem mais dificuldade ou não? Como a gente poderia definir essa comparação? Eu diria assim, que primeiro, bom, eu vou deixar esse vídeo que você citou aqui em cima, é um vídeo que vale a pena a gente entender. E o que acontece, né? O adulto, ele tem algumas características que a criança não tem, né, super desenvolvidas nela, que faz com que o adulto, se ele usar aquelas características, faz com que ele aprenda balé mais fácil do que uma criança, se ele usar. A grande questão é que a maioria das pessoas não sabem usar. Ou seja, do que eu estou falando? Eu estou falando da nossa sensação corporal, né? Então a criança, ela não tem essa maturidade corporal para conseguir perceber seu corpo e perceber se o movimento está certo, se está errado e tudo mais. Porque mais do que a sensação corporal nela, tem mais peso o ambiente, né? Se Sim. Tem alguém, o que a coleguinha tá falando, tá, não sei o quê. E o adulto não, ele consegue bloquear essas coisas e prestar atenção na sensação corporal. Então, essa é uma das grandes diferenças aí entre adulto aprender balé e criança aprender balé. E aí eu falei bastante sobre isso nesse vídeo que eu deixei aqui. Então é um vídeo que vale a pena a gente dar uma olhadinha com carinho. Mas assim, quando a gente observa as características, é muito mais fácil um adulto aprender balé do que uma criança. Olha, então é uma vantagem, não uma dificuldade. Não, e as pessoas acham que, não, eu não vou conseguir aprender porque eu tinha que ter aprendido quando era criança, né? Não funciona aí, não Olha, funciona que legal. bem. A grande verdade é que quando a gente é criança, a gente tem mais tempo se dedicando para aquilo. Então, normalmente uma criança começa a balé com os 3 aninhos de idade e aí vai iniciando a formação dela no balé, leva lá 8 anos, né? Fazendo balé 2 vezes por semana, toda regradinha e tal. Já o adulto, ele enfrenta outras dificuldades nesse meio do caminho. E aí ele não tem essa base do balé trabalhada em 8 anos. Né? Um adulto, Sim. 8 anos trabalhando a base, ele não dá conta, né? A gente precisa acelerar isso. Com todos os compromissos de vida adulta. Exatamente, filho, marido, trabalho. E aí fica difícil. Então dá essa impressão de que, se eu tivesse aprendido quando eu era criança era mais fácil. Não, se você coloca uma criança numa sala de aula para aprender hoje e coloca um adulto hoje e comparar os dois daqui a um mês, quanto um aprendeu e quanto o outro, é óbvia a diferença, é óbvia. Legal. Eu acho que poucas pessoas enxergam dessa forma, né? Pois legal. Só ver a criança já crescida com 15 anos dançando e fala... se eu tivesse começado pequenininha, não. 8 anos ali, ó. Chegando aqui, imagina você 8 anos como adulta ralando, onde você pode chegar? Show de bola. Acho que essa questão da sensação corporal, né, que você colocou, acho que poucas pessoas têm conhecimento, né, sobre isso mesmo, quanto isso pode ajudar na aprendizagem ou não. Eu acho que as pessoas acabam comparando, né? A criança é mais fácil do que adulto, porque a criança ela tem mais alongamento, a criança tem mais flexibilidade, a criança isso, né? Acho que acabam rotulando por essas outras características. No aspecto físico mesmo, entre um adulto e uma criança, o que a gente tem de vantagens e desvantagens de cada um? A gente consegue fazer uma comparação? A criança tem tal característica que ajudaria nisso, que o adulto não tem. A gente consegue fazer um comparativo? Comparativo, vamos lá. No quesito puxar, físico mesmo. Tá.
Bom, tem alguns pontos interessantes, alguns pontos cegos no meio disso aí. A gente pega lá uma criança, né? Normalmente criança é mais flexível, né? Até os seus... Antes dela, normalmente menina, né? Antes da puberdade ali, tanto menina quanto menino, antes da puberdade eles são mais flexíveis porque o corpo do ser humano é assim, funciona assim. Depois da puberdade a gente começa a ganhar um pouco mais de rigidez muscular, articular e tudo mais. Então vamos pegar antes da puberdade. Sim. Antes da puberdade, a criança ela é mais flexível, ela é mais molinha, e aí dá essa impressão de que não, quando é criança... Tudo vai ser mais fácil só porque é flexível, né? Não, e assim, até hoje mesmo eu respondi uma aluna, né, que ela tá dando aula, e aí ela comentou que uma das alunas dela é muito flexível e que ela não tá tendo controle do corpo dela. Isso é muito comum de acontecer com quem é muito flexível. Sim. Perde o parâmetro do negócio, não consegue controlar as coisas. Tem uma facilidade de uma coisa, mas uma dificuldade de outra. Exatamente. E aí a criança vai passar por esse processo também quando ela é muito flexível, né? Ela tem dificuldade para controlar o movimento dela. Então, nesse quesito, flexibilidade é legal? Sim, ela consegue pôr a perna na orelha? Consegue, mas ela não consegue controlar o corpo dela. Enquanto um adulto não coloca a perna na orelha, mas ele consegue controlar o corpo dele. E aí, o que o adulto vai fazer? O adulto vai ter que trabalhar a flexibilidade para ganhar mais flexibilidade para conseguir suprir essa necessidade do alongamento, da flexibilidade ali. Enquanto a criança, ela vai ter que crescer. Ela vai ter que amadurecer, né, estruturalmente. O processo de desenvolvimento do corpo dela. Que é natural, esperar alguns anos para que o corpo dela, né, se molde, para que ela tenha ali um controle maior, um conhecimento maior do corpo dela. Então, na hora que a gente compara o físico de uma criança com o físico de um adulto, a gente não pode se enganar e achar que só porque ela é criança ela tem mais flexibilidade, para ela é mais fácil. Não, para ela pode ser até mais difícil do que pra gente. E aí tem um ponto cego em tudo isso, que eu acho que a maioria das pessoas às vezes não enxerga, que é a questão de que a criança, ela vai aprender a sentir, a perceber o corpo dela durante os exercícios ali do balé. Ela vai aprender o que é eixo, certo? Ela vai aprender a encaixar quadril, ela vai aprender essas coisas. Aí, daqui a pouco ela entra na puberdade e o corpinho dela muda. E o eixo muda, o encaixe do quadril muda, a sensação corporal que ela tem para fazer as coisas é totalmente diferente. E aí ela tem que reaprender. Reaprender o que? O corpo dela. Ela sabe que para fazer um tandi ela tem que esticar o joelho, ela tem que puxar o quadril para frente, a pelve para frente, o xixi para frente, enfim. Só que a sensação corporal dela fazer isso, agora que ela já ganhou um bumbum, vamos dizer, é um pouco diferente. O tamanho do músculo mudou e aí a sensação corporal é diferente, então a criança tem que reaprender. E eu só fui descobrir isso na prática. Na prática, com uma aluna que vocês veem aí no vídeo direto, que é a Lara, que ela era um cotoquinho e aí ela cresceu 2 metros de altura, né? Em um ano. E aí o pessoal acompanha o crescimento dela nos vídeos, né? E aí, o que aconteceu? Tudo que ela tinha super controle para fazer quando ela era pequena, vamos dizer assim, ela perdeu na hora que ela cresceu. Sendo que a aula dela não mudou, a professora não mudou, o método não mudou. Então, muitas vezes a gente pega os alunos ali que estão entrando na puberdade e a gente vê o aluno dar uma caída. E essa caída no nível técnico do aluno tem muito mais a ver com o corpo dele estar se modificando e ele ter que reaprender do que com a aula, com o ambiente em si. E isso não acontece com um adulto, né? O máximo que pode acontecer com a gente adulto é dar uma engordada e falar, meu Deus! Mas a perna não fica mais comprida, não, o músculo não aumenta. O que aumenta é a panha mesmo. E a gente fala, gente, onde que tá? O meu arabesque não tá subindo, tem um negócio aqui que não deixa ele subir. E aí a gente vai se readaptando nesse sentido. Mas o processo ali tá igual, a gente sente o nosso corpo da mesma maneira. Ah, legal, importante, né? E realmente, né, o adolescente ali tá mudando o tempo todo o corpo, né? Sim. Ele tem que se readaptar com tudo, né? Eu diria ali que as crianças a partir dos 10 anos, dos 10 aos 14, né, muda o tamanho do pé, muda tudo, né? Porque é onde a criança se desenvolve, e aí ela perde um pouco dessa noção corporal dela mesmo, de espaço dela, né?
E não tem que acelerar nada disso, é o processo de desenvolvimento, né? Ainda Então, mais um ponto positivo pro adulto, olha Exatamente. só. No placar o adulto tá subindo aí, hein? Sim. Então, Tem um ponto que o adulto perde. Vamos ver, se até o final você não perguntar, eu falo. Tá bom. E a gente falou então dos aspectos físicos, né? Comparando ali, né, a criança e o adulto para aprender balé. E no quesito mais emocional, racional ali da aula, quais são as vantagens e desvantagens de se aprender quando criança e de se aprender quando adulto? Quando criança, né, num aspecto mais emocional, vamos dizer. Eu acho que quando criança, a criança ela tem uma inocência muito bacana, porque é difícil que vai, né? Não é que é difícil, deixa eu ver se eu acho uma outra palavra, mas assim, de certa maneira não é qualquer coisa que vai ferir ela, que vai, sabe, às vezes o professor virar e corrigir ela não vai se sentir ofendida, enquanto que um adulto muitas vezes se sente. Por outro lado, às vezes o professor falar de uma amiguinha e não falar dela e ela se sente ofendida, então tem, né, se sente magoada, enfim. Então tem características pela inocência de uma criança que a gente tem que tomar cuidado como professor, mas que eu considero que é muito mais fácil de trabalhar como professora, de trabalhar com criança nesse sentido do que com o adulto. Porque a criança, ela vai mostrar na carinha dela que ela está decepcionada. Você tem a chance de, na hora, corrigir qualquer coisa que você tenha falado. Agora, o adulto não. O adulto, ele vai dar um passo para trás, vai fingir que tá tudo bem, porque ele não é mais inocente, né? Então, ele vai fingir que tá tudo bem, aquilo vai virando uma bola de neve, e na hora que você tenta resolver com esse aluno adulto, é tanta coisa, tanta minhoca que ele guardou, que você fala, cara, eu não sei nem por onde começar. Sim. Então, tem uma diferença. Ao mesmo tempo que o adulto ele tem uma maturidade emocional para lidar com as coisas, ele tem uma tendência à síndrome do patinho feio, a síndrome de comparar laranja com banana, síndrome do Papai Noel do Pinto. Tudo isso que eu tô falando tem na Semana do Balé Adulto. Se você não achar aí onde tem esse conteúdo, me manda uma mensagem que eu mando pra você. Mas assim, o adulto ele tem isso muito mais sensível nele. Então é onde dá essa diferença entre os dois. Eu acho que o emocional da criança está muito mais na mão do professor do que quando é adulto. O professor não tem muito com o adulto, que é o adulto mesmo que tem que controlar esse emocional. Enquanto quando é criança, é a gente, professor, que tem que tentar controlar isso que pode acontecer. Sim, e a criança, como você falou, ela é mais transparente, então aí o professor consegue conduzir ali de uma forma mais... Sim, fica mais fácil. Você já vê na carinha dela que, eita, eu falei alguma coisa, que aí você volta rapidinho, só olha pra ela assim, volta no tempo, fala, eita, falei isso aqui, ela pensou aquilo. Aí você já vai e já corrige. Ai, fulaninha, deixa eu ver o seu tandi também. Pronto, corrigiu, ela não vai guardar a mágoa daquilo e tá tudo certo, entendeu? Sim. Agora o adulto não, aí o adulto vai falar, só mandou eu mostrar porque... já cria um dragão na cabeça dele, né? O adulto vem, né, com várias experiências de vida, né, e acaba empregando em todas as atividades, né, muitas coisas, né, e às vezes carrega alguns traumas, algumas coisas e rotula, às vezes, uma correção do professor e pode realmente, né, às vezes magoar uma coisa sem inocência, sem maldade nenhuma. Sem maldade nenhuma que aconteça ali no ambiente ou que o professor tenha falado e o adulto pega aquilo e vira um problemão. Tem turmas que acabam por causa disso. Já vi muitas turmas terminarem por causa disso. Eita! Bora controlar tudo isso. Bora então, controlar. E a melhor maneira de controlar isso é o diálogo. Se sentiu mal com alguma coisa que seu professor falou, chega e fala, professor, posso falar com você um minutinho no final da aula? Olha, desculpa, eu acho que eu entendi, mas assim, eu não gostei daquilo que você falou, me ofendeu, eu me senti assim, eu não quero ir embora carregando isso, porque eu sei que você não fez por mal. Aí o professor olha e falou, nossa, desculpa, não foi minha intenção, olha, entende? Agora, levar isso pra casa pra tentar digerir isso sozinho, vai dar ruim. Põe aí, hashtag vai dar ruim.
Show, muito bom. Então a gente falou dos aspectos físicos, os aspectos aí emocionais, e aí vamos para os aspectos sociais de se aprender balé quando criança e quando adulto. Quais as vantagens e desvantagens no aspecto social? É bem diferente, né? Porque a criança, ela vem para aprender balé muitas vezes porque a mãe, né? Fala, vou colocar no balé, porque você nem sabe o que é balé. Aí a mãe vai lá, vou colocar no balé, coloca no balé. Aí no balé ela começa a fazer amizades, ela começa, né, a perceber, né, que tem uma aula, um momento que tem brincadeiras, por mais que existe uma rigidez do balé, mas que tem um momento ali que tem brincadeiras. Ela começa a experimentar o que é dança no corpo dela. Então ela começa a ter vários pequenos ganhos nessa jornada. Ela começou por conta da mãe, mas ela começa a ter vários pequenos ganhos. E aí ela começa a crescer ali dentro da escola e aí ela começa a fazer amizades. Então a gente vai considerar esse o convívio social, tá? Não vou nem pegar os babyzinhos que são desmamados da mãe pra ficar dentro de uma sala. Mas enfim. E aí ela começa a ter esse convívio. E ali nesse convívio em sala de aula ali, né, é que ela vai ter que lidar com as amiguinhas que ela se dá bem, com as amiguinhas que ela não se dá tão bem, com as amiguinhas que às vezes rejeita. Isso acontece em qualquer lugar, não só numa sala de balé. Sim, a criança vai passar por isso em qualquer lugar que ela for. E o adulto, por sua vez, né, também vai passar por situações assim, que ele vai se dar melhor com uma amiga aqui da barra ou com a outra, enfim. A grande questão é, a criança, esse processo que ela passa dentro da sala de balé é um processo natural que ela vai estar passando na escola, né, no curso de inglês que ela estiver fazendo e no curso de balé. O adulto faz muito tempo que ele não passa por isso. Né? Ele já terminou a faculdade, já terminou a pós, ele já não se obriga mais a... Normalmente, se ele vai procurar uma escola para fazer balé, ele já está num emprego estável, né? Nem o emprego é novo, entende? Então, toda situação nova para o adulto de fazer amizades e tudo mais já gera um pouquinho de tensão. Tem algumas pessoas que são bem saidinhas e que tá tudo bem, que ótimo, continue assim. Mas tem pessoas que não são assim. E aí vai ter que lidar com isso, né? A criança, ela já é mais atirada, né? Ela não tem ainda ela tem a inocência, então ela vai querer fazer amizade com a sala inteira. O adulto vai chegar meio pé atrás, vai olhar para uma menina, narizinho empinado, vai falar, essa menina acho que é muito metidinha, não sei o quê. Depois vai ver, vai ficar melhor amigo dessa menina, mas enfim. Mas isso acontece, né? E aí eu acho que o que a criança ganha no convívio social fazendo balé, o que um adulto ganha, quem ganha mais, vamos dizer assim, né? Eu acho que a criança é um processo natural que ela vai passar isso, tanto no balé quanto na escola, qualquer outro lugar que ela for, ela vai desenvolver isso, né? Enquanto que o adulto, ele já tá com a vida tão modulada que se ele não provar coisas novas, ele não vai passar por esse processo. E aí, quando você encara esse desafio, porque é um desafio, né? Você entrar num mundo totalmente diferente, onde já tem pessoas participando daquele mundo, e aí você começar a se ambientalizar mesmo, né? A criar um convívio social ali é um desafio. E aí na hora que ele começa a desenvolver isso, a aula começa a ficar mais agradável. Aí o adulto começa a querer mais ir para as aulas, né? Porque já formou uma amizade, já tem um outro ambiente para se desligar do mundo que ele tem lá fora. Então, quando a gente entra nisso, a gente vê que o adulto ele tem muita coisa para ganhar. Não que a criança não tenha, ela também tem. Mas, quando a gente pensa em adulto, onde é que o adulto vai poder entrar e desligar do mundo lá fora? Na academia? Será? Né? Então, ele vai fazer um curso de pintura? Sim. Ele vai se desligar do mundo lá fora. Vai fazer um curso de yoga, meditação? Sim, ele vai se desligar. Então, tudo que é ligado à arte vai fazer com que o adulto se desligue, né? Show, legal. E acho que a questão do balé, por mais que você tenha falado, né, que as crianças, ela vai aprender esse convívio social, seja ali no inglês ou seja no balé. Acho que o fato de ser ainda, a questão de ser uma atividade artística, né, a gente vê várias mães falando, nossa, minha filha era muito tímida, não conversava com ninguém, começou a fazer balé e aí se soltou um pouco mais, tal. Então, às vezes o balé para a criança é uma portinha para ela se socializar melhor, a gente poderia dizer assim. Eu acho que mais do que isso, eu acho que para a criança ela está em formação, né, como pessoa.
Então, a gente pode mudar a vida de uma criança, ela pode ser um adulto totalmente diferente se ela tiver acesso ao mundo artístico, seja ele qual for. Não vou ficar defendendo o balé não, mas seja ele qual for. Dança, teatro, música, né? Então, sim, se ela tiver um acesso a esse mundo da arte, ela vai se tornar um outro tipo de adulto, diferente de adultos que não tiveram acesso a isso e que se tornam outras pessoas. Melhor ou pior, não estou aqui para falar isso, mas eu acho que a gente dá mais possibilidades para a criança, para ela, na hora que chegar na vida adulta, ela ter uma válvula de escape. Sim. Porque a gente como adulto, quando eu imagino assim, cara, se eu nunca tivesse sido apresentada ao balé, gente, eu acho que eu já ia ser triste. Eu bem acho, sabe? Porque é tão uma válvula de escape tão grande pra gente como adulto, e se a gente aprende isso desde criança, por que tem tantos adultos que voltam pro balé? Porque ele tem isso registrado, que olha, eu era feliz, né? Sim. E aí ele busca isso. Então eu acho que a gente, no que for possível, a gente tem a obrigação de abrir essa portinha para as crianças. E aí o que eu ia fazer a comparação é que enquanto a criança, né, a gente abre essa portinha para esse mundo novo, no adulto é um processo um pouquinho contrário no sentido de que ele se sociabiliza com as pessoas, ele começa a se sentir bem consigo mesmo e aí ele volta a se reencontrar, né, e volta a sair um pouco dos compromissos de fora e ver o que te faz bem, né? Então eu diria um pouquinho o inverso, porque um vai num sentido mais de abrir o leque e o adulto ele vai viver melhor consigo mesmo, né? Um reencontro, né? E é bem isso mesmo. Quando você começa a fazer balé depois de adulta, você tem o seu momento de você com você mesma. Várias meninas falam, esqueço do marido, esqueço do trabalho, esqueço de tudo, então ela tá focada nela e ela se reencontra com ela. E isso não acontece em, sei lá, na academia, eu acho. E se isso acontece pra você na academia, você se encontra, mas acho que lá o negócio é tão assim que você não tem, né? No balé, por mais que tem a hora do fondue, que é um bagulho pesado pra caramba, né? Mas tem um movimento de braço, tem uma música clássica acontecendo e tudo isso o adulto consegue aproveitar. E a criança muitas vezes nem percebe o que é música, né? Tipo, olha lá, olha o tempo que você tá fazendo. Então, assim, o adulto tem bastante qualidades, eu diria. Show. E uma outra questão também que entra no aspecto social seria que o adulto, ele tem controle sobre a sua vida, né? Da hora que ele pode começar, parar, o quanto ele pode pagar, que horário que ele vai fazer. E a criança não tem esse controle, né? Se a mãe falar, tô mudando de cidade, tô tirando do balé, eu tô tirando do balé e pronto, né? Sim. Aí entra num aspecto social também. E eu já contei essa história algumas vezes, mas eu vou contar de novo, porque pode ser que você que está assistindo não saiba disso. Mas uma vez eu estava fazendo aula de balé e eu estava voltando, eu acho que eu estava com 25 anos, sei lá. E como eu já tinha um nível mais avançado, eu era avançada, por mais que eu estava parada, eu voltei a frequentar uma aula de meninas avançadas. E a galerinha que estava na turma, eu lá com os meus 25, 28 anos, não lembro direito, mas a galerinha que tava na turma tinha seus 14, 15 anos, né? Eu mais gordinha, que eu tinha engordado. E aí a galera lá, aquele corpinho de 15 anos, você fala, ó, saudade. E aí aquelas pernas e tal. E aí eu virei pra uma menina que tava do meu lado, que por acaso ela também tinha a mesma idade que eu. E falei, nessa época era mais fácil, né? Pra elas é muito mais fácil. Olha, que é o tema do negócio, tá, né, gente? Eu já falei isso. E aí essa menina virou pra mim e falou assim, não, Mari, pra elas é muito mais difícil. Como assim? Não, pensa comigo. A gente já parou, fez faculdade, casou, teve filho e a gente tá voltando. Eu não tinha tido filho, mas enfim, ela citou isso. E elas ainda vão ter que parar, fazer faculdade, casar, ter filhos pra depois voltar. Então, filha, relaxa que a gente vai de boa. Já tá anos-luz na frente, né? E é verdade, porque se você para pra pensar no adolescente, nossa, né, eu olhando para as meninas ali do grupo, né, que eu dou aula, cara, dá dor no coração de imaginar que daqui a um ano muitas delas vão parar, porque vão fazer faculdade, mesmo que elas passem na faculdade, procurem uma escola para continuar, a dedicação não vai ser igual, a gente sabe disso.
né? O foco muda. Então, elas amadurecem, né? Evoluem tecnicamente para ter que fazer uma pausa. Por que dessa pausa? Às vezes é faculdade, às vezes casas, às vezes engravida, às vezes a mãe muda de cidade e tem que tirar, ou às vezes os pais tiram por castigo, né? Existe isso. Os pais vão lá e falam, não, é isso que você gosta, você pisou na bola aqui, então eu vou tirar você do balé. Então, muitas coisas podem acontecer na vida dessa criança e desse adolescente. Enquanto que o adulto também pode mudar de cidade, também pode, por questões financeiras, precisar parar e tudo mais. Só que o adulto, ele tem uma capacidade de decisão. Tá muito mais no controle dele, Tá no controle dele. Tem coisas que acontecem na nossa vida que não estão no nosso controle. Sim. Mas tá no nosso controle tomar a melhor decisão que a gente acha que vai fazer bem para as pessoas que estão em volta e que vai fazer bem pra gente. E o adolescente, criança, não tem esse poder. Então, bailarinas adultas, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Aproveitem, tá? Essa é a hora. Show, muito bom. E para quem diz, então, pra gente já ir finalizando, para quem costuma dizer essa frase, não, o balé é muito mais difícil aprender quando adulto do que quando era criança. Para quem está acostumado a utilizar essa frase, você acha que isso pode ser uma desculpa, às vezes, por aquilo que ela não está gostando de ver? Ou aquilo que ela não está fazendo que ela gostaria de fazer? Você acha que pode ser uma máscara? Tá, eu acho assim, ó. Quando as pessoas dizem aprender balé depois de adulta é muito mais difícil do que quando criança, eu acho que as pessoas não estão parando para analisar o que estão falando, tá? Então vale a pena assistir esse vídeo inteiro de novo se você continuar falando isso. Porque, na verdade, a gente vê ali no processo mesmo de aprendizagem que o adulto ele tem capacidade para aprender mais rápido e melhor do que uma criança. Ponto. Então, isso é aprender. Agora, para fazer balé, praticar, não tô discutindo quem tem mais qualidade para aprender ou não, mas para praticar balé, é melhor ser adulto ou é melhor ser criança? Também tem que analisar os dois pontos, porque a criança vai chegar no momento que ela vai ter que parar. E o adulto, ele só vai parar se ele quiser ou se a vida impor isso para ele. Sim? Então, eu acho que essa frase, ela não cabe em nenhum sentido. Né? Então, nem no sentido de que para aprender é melhor quando criança e nem para fazer é melhor quando criança. Eu acho que o adulto ele tá na melhor fase para aprender e para fazer. Porém, se o sonho da criança é ser bailarina profissional, ela tem que começar quando criança, porque com 18 anos ela já tem que estar indo para uma companhia. Ponto. Então ela não tem um tempo de virar adulta para aprender. Então aí a gente entra num outro nível de conversa, que não é a conversa que a gente está aqui hoje. Tema, né? Não, show, muito bom. E que conselho você daria para quem está assistindo esse vídeo, até pensava nessa frase, mas agora ela já entendeu, ela já mudou de opinião, mas que conselho que você daria para essa pessoa? Olha, antes de dar o conselho, eu vou falar o ponto positivo que a criança ganha, pode ser? Pode, não falei. Você não perguntou. Eu acho que de tudo que a gente falou, o que a criança ganha é que ela vem para a sala do balé sem problema nenhum, né? Assim, elas tem crianças que passam por problema lá fora, a gente sabe disso e tal, mas assim, o nível de compromissos dela lá fora é muito diferente do que o nível de compromissos de um adulto, né? Então o adulto ele vem muitas vezes pensando que largou roupa para lavar, louça, amanhã o trabalho tem que entregar não sei o que, e, enfim, ele vem com a cabeça já um turbilhão, turbinada, e a criança não, ela já vem, né, tipo, cheguei no meu lugar, Sim. né? Então, assim, eu acho que essa é a única diferença, só que isso tá no nosso controle, tá no controle do adulto, que é o que eu faço muitas vezes com as meninas da minha turma. Falo, abrir a porta, elas começam a aula, tudo, e eu vejo que o negócio tá rendendo, eu faço sair. Vai sair da sala, largar os problemas lá fora e pisar com o pé direito aqui dentro e falando, meus problemas ficaram lá, agora eu vou curtir o meu momento aqui. Então, tá no nosso controle como bailarina adulta fazer isso. Esse é o único ponto que eu vejo realmente como negativo para um adulto, mas que está no nosso controle de mudar. Sim, o adulto tem controle sobre todas as
características aí para tentar eu nem digo conduzir, o controle, quando eu falo controle, não é um controle de fazer as coisas como a gente gostaria, né? Sim, Não é assim que funciona. No mundo não é Mas é no controle de tomar a melhor decisão com aquilo que a vida nos deu. Sim. É essa a questão. Então, hoje... Fazer escolhas racionais, né? Isso, fazer as melhores escolhas. No controle de fazer as melhores escolhas. Sim. Hashtag no controle aqui embaixo para eu saber que você tá com a gente até agora. E aí vamos ao conselho para quem fala esse tipo de frase, né, Tia Ju? Qual é o conselho? Assista 10 vezes esse vídeo. Mas é verdade. Ficou na dúvida? Assista a 11ª. Não, é verdade. Assim, ó, às vezes a gente escuta uma coisa que a gente, às vezes, não tá ainda preparado para ouvir. Nossa, quantas vezes eu escutei conteúdos que eu ainda não estava preparada para ouvir, que aquilo fica assim, mas até faz um pouco de sentido isso que você tá falando, mas assim, ainda não embutiu em mim, né? E aí a gente ouve de novo, ler mais sobre o assunto, procurar outros tipos de conteúdo sobre isso, aí vai fazendo a gente mudar de dentro para fora. Porque não adianta eu virar e falar assim, olha, o conselho para você é pare de falar isso agora. Eu poderia falar isso, mas não adianta, porque não é isso que vai mudar o que está dentro de você. E quando a gente fala isso, a gente está tirando da gente uma verdade que a gente pensa. Né? Seja por autoproteção, porque eu não estou conseguindo aprender, porque eu estou tendo dificuldade, por qualquer coisa. Mas a gente vai tirando de dentro da gente uma verdade. Então é hora da gente parar um pouquinho e falar assim, não, deixa eu digerir melhor isso. E mastiga. Mastiga. Escuta mais vezes, põe esse áudio, né, no podcast, tem esse áudio, coloca pra tomar banho, pra caminhar, pra não sei o que, no carro. Às vezes sem nem estar prestando atenção direito. As coisas vão entrando devagarzinho, vai fazendo umas sinapses lá dentro que a gente vai mudando a nossa maneira de pensar e de ver sem nem perceber. A gente só vai perceber na hora que a gente começa a tomar atitudes diferentes e fala, cara, não acredito que eu tô fazendo isso. Olha, eu mudei. E é bem isso mesmo. E as mudanças acontecem assim, né? Então, o meu conselho é esse, escute 10 vezes, 10 mil vezes se for preciso. Mas assim... eu vejo, são anos nessa jornada e eu vejo muito mais benefícios em você aprender balé e fazer balé quando é adulta do que quando é criança. Show! Eu não anotei o placar, né? Criança, adulto, quanto tava, mas foi praticamente um 7-1. Foi praticamente assim, a Alemanha, né? Foi. Show, obrigada, Mari. Obrigada a você, Tia Ju. Bom, galera, é isso. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de dar um like aqui embaixo. A gente tá aqui no YouTube com dicas todos os dias. Além disso, a gente tá no Facebook, Instagram, Spotify, blog, lista VIP, WhatsApp, isso aí. A gente se vê na próxima dica. Até mais!